Oi, gente! Estamos de volta com mais um vídeo do Qual é a Sua. E provavelmente esse é o último vídeo do nosso TCC. Mas não é o último vídeo do nosso canal. O tema escolhido para o vídeo de hoje, O último do TCC. ele é um pouco polêmico, é um assunto delicado de se falar. E a gente quis tratar de um jeito para quebrar preconceitos mesmo. Na verdade, o objetivo do nosso TCC, desde o começo, era falar sobre assuntos da adolescência, assuntos polêmicos, mas tentando quebrar aquele preconceito que existe na sociedade com eles. Como, por exemplo, o primeiro vídeo, que foi sobre tatuagens, o segundo vídeo sobre gravidez na adolescência, e agora o terceiro vídeo, que é sobre homofobia. E para falar desse tema, nós convidamos a psicóloga há 28 anos. Convidamos há 28 anos ela atrás, mas ela só respondeu agora. Ficou estranho a Ficou muito frase. estranho. E para o vídeo de hoje, nós convidamos a psicóloga Márcia Ticchi, que já trabalha há 28 anos na área, para falar sobre esse tema. Eu não sei se vocês separaram, mas tem umas coisinhas diferentes dessa vez. Não é no cenário. Mas nós trocamos de lugar. O porquê, também não sei. A gente errou na hora e A foi gente isso que sentou no lugar aconteceu. errado e pronto. Não, mentira. A gente planejou tudo. A gente pensou, não, vamos trocar de lugar, inverter os papéis, fazer uma coisa mais dinâmica. Foi tudo planejado. Então agora vamos conferir a entrevista com a psicóloga Márcia Ticchi. Mas antes, Vidal, vamos contar pro pessoal de casa a experiência que a gente teve com esse assunto. Você teve alguma já? Não. Nem eu. Não, é o seguinte, não sou homossexual, a Vidal também não é homossexual, então a gente não tem experiência pra contar nessa área. Mas a gente tem amigos gays e a gente já presenciou algumas coisas que acontecem, por mínimo que seja, sempre há algum preconceito em relação à homossexualidade. E a gente quer quebrar isso. Queremos acabar com isso. Lógico que vai ser um pouco difícil, o alcance dos nossos vídeos são pequenos. Por enquanto. Por enquanto. Mas o mínimo de visualização que a gente tiver, mesmo que afete assim 2 pessoas só, já é muito bom pra gente. A gente vai ficar muito satisfeita já. Se essas 2 pessoas que assistirem Se conscientizarem, entenderem, vai ser... a gente A alcançou gente já- o nosso objetivo. Sim, nós já ganhamos muito mais do que simplesmente fazer o vídeo. Vale muito mais do que o nosso 10 no TCC, apesar da gente querer muito. Muito, Muito. muito, Muito mesmo. bastante. Então agora sim, vamos conferir a entrevista com a gente. No, no, honey, I'm good. I could have another, but I probably should not. I got somebody at home. It's been a long night here and a long night there. And these long, long... Nós estamos com a psicóloga Márcia Ticchi, com experiência na área, 28 anos, que vai comentar com a gente um pouco sobre o tema do vídeo de hoje. Nós vamos mostrar os vídeos pra ela e aí, como sempre, nós vamos comentar, fazer perguntas sobre o assunto. Got me feeling like... Yeah! Olá, meu nome é Marcelo, tenho 13 anos. Eu soube que era gay desde quando eu nasci. Minha mãe sabe, meu pai não sabe. Sofro bullying desde quando eu tinha 10 anos. Sofro bullying também porque eu sou gordo. E é isso aí. Girl, you got me faded. Meu nome é Eduardo, eu tenho 21 anos e a situação ela aconteceu há muito tempo. Eu tinha por volta de 16, 15 anos. Hoje eu consigo visualizá-la de uma maneira diferente, porque naquela época eu ainda estava na minha fase de aceitação. Então, eu não sei se vocês vão compartilhar da mesma ideia, mas parece uma situação muito pequena, mas pra mim, como eu tava nessa fase de aceitação, ainda tava me descobrindo, foi muito difícil, né? Não chegou uma agressão física, mas foi uma agressão verbal. Eu tava numa festa com umas amigas, né, em Santos, e a gente conheceu um cara no fumódromo. O cara era super chato, a gente não aguentava mais falar com ele. E aí eu decidi, falei pras meninas, vamos voltar, né? Vamos sair daqui do fumódromo, vamos pra lá. E aí elas falaram, é verdade, vamos. E aí eu percebi que ele tinha me olhado feio, mas até então eu pensei, tá, tudo bem. Voltamos pra balada, a gente tava dançando. E aí eu falei pra elas, eu vou no banheiro, já volto. E nessa de eu ir pro banheiro, eu tenho essa situação muito clara na minha mente até hoje. Ele me pegou pelo braço, ele era muito maior do que eu, e era muito mais forte. Ele me pegou pelo braço e falou, eu sei que você é viado e você quis atrapalhar o meu lance com as meninas. E aí eu lembro que na hora eu queria responder pra ele, sabe? Eu tinha a resposta na ponta da língua, mas eu não consegui. Eu fiquei em pânico, fui em choque. E aí ele me soltou.
Eu lembro que eu nem fui no banheiro, eu voltei, falei com a minha amiga assim, você não sabe o que aconteceu. Entendo, a situação é muito pequena, né, se a gente olha, mas mesmo assim pra mim foi muito pesada. Tanto que eu tenho a imagem até hoje na minha mente como se tivesse sido ontem. E é isso, tá? Tchau, beijo. Oi, eu sou o Antônio Vinícius Ferreira, tenho 21 anos, me descobri homossexual desde os 11, mas estou no meio desde os 13. Sempre fui muito assumido socialmente e tal, mas me assumi pra família aos 18. Eu tenho 2 casos, assim, pra contar de homofobia. O primeiro aconteceu quando eu tava vindo pra faculdade. Tava eu e um aluno de publicidade, o Christopher, no ônibus, e ele é meu amigo, eu tenho total liberdade com ele. A gente tava conversando, zoando, brincando, né? Quando a gente tava no meio das brincadeiras e tal, eu escutei 2 caras lá conversando no fundo do ônibus, falando de faca e matar, isso e aquilo. Eu meio que percebi, não, alguma coisa aí é pra mim. E comecei a ficar mais quieto. Quando eu fui descer do ônibus, eles começaram a me xingar, a falar filho do demônio, você tem que morrer. Aí eu fui retrucar, um deles levantou, tentou me chutar. E depois que eu desci pela janela do ônibus, ele tentou cuspir em mim. Sempre soube lidar com esse tipo de situação, então eu não ligo pra isso. O segundo caso, eu tava no aniversário de uma amiga minha, em Pedro de Toledo, num sítio lá do namorado dela. A gente foi tirar uma foto, todo mundo. Eu fui chegar pra abraçar um cara na foto, pra tirar a foto, todo mundo abraçado, um do lado do outro. Ele chegou e falou, não encosta em mim. Nisso eu já tava com umas na cabeça, eu comecei a falar com a minha amiga, falei, ele não gosta de mim, que não sei o que, ele tá com preconceito. Depois disso, a gente curtiu a festa, me afastei dele, que foi o que falaram pra fazer. E no fim da festa, eu entrei no quarto pra me trocar. Em momento nenhum tirei a roupa, em momento nenhum fiz nada obsceno, simplesmente tava me trocando ali. E ele levantou, ficou irritado e me deu 2 socos na cara e depois voltou a dormir, como se nada tivesse acontecido. Saí do quarto, fiz o maior rossel, maior novela das 9, aquele drama todo. E acabou que separaram a gente de quarto e eu fui dormir. Aí depois, eu conversando com o pessoalzinho, eles começaram a me explicar que esse cara, ele tinha meio que uma intolerância a homossexuais, que tinha um amigo deles que inclusive todo mundo já tinha tido confirmações de que era, porém não se assumia porque era melhor amigo desse cara. E esse cara sempre comentava perto dele coisas homofóbicas, também pra ele não se assumir. Mas aí eu me afastei desse pessoal, entendeu? Nunca mais tive tanto contato quanto tinha antes e também é uma coisa que eu já esqueci. Só isso. Tchau. Em relação ao primeiro vídeo, me chama a atenção a pouca idade, né? E o discurso dele, eu sou assim desde que eu nasci. Na verdade, ser gay não é uma opção, como alguém falou em algum momento. Ser gay é uma orientação sexual apenas. Ela não atinge, essa condição não atinge nenhuma outra área da vida. A pessoa tem como objeto do desejo alguém do seu mesmo sexo. Então eu ser gay desde que eu nasci, inclusive porque ele era criança e não sabia que tinha. E falou muito do bullying, do que ele... mas você percebe que ele mesmo cita que ele tem uma inadequação pelo fato de ser gordinho, os trejeitos dele são muito acentuados, e a adolescência em particular, a homofobia existe em qualquer momento da vida. Infelizmente ainda existe, mas os jovens, adolescentes em particular, são muito cruéis. Independente de ser gay ou ser gordinho, se usa óculos, se o nariz é para cima, se é para baixo, sempre tem alguma brincadeira. Então o bullying acontece muito mais nessa idade. A outra questão que ele coloca, minha mãe sabe, meu pai não sabe. Isso também é uma fantasia ou do pai ou do filho achar que o outro não sabe. Sabe aquela brincadeira de que os pais são os últimos a saber? Na verdade, os pais podem até perceber, mas se enganam, porque desde que a mãe anuncia, estou grávida, e faz ultrassom para saber o sexo do bebê, é um menino, o pai e a mãe constroem a história daquele filho, idealizam em cima daquela identidade de gênero. Ele tem a identidade de gênero, ele é um homem. Apenas não podem controlar a orientação sexual, para que caminho vai o desejo sexual dele. E agora, comentando em relação à homofobia, que foi comentado nos 2 últimos vídeos, uma não tão pesada e a outra já com casos de agressão, mas mesmo assim as duas são casos de homofobia e é um não absurdo. Deixam de ser criticáveis, mas não estou apoiando a homofobia. Vale dizer que o homofóbico, em princípio, é alguém que tem dificuldade de reconhecer o diferente.
Então já é uma pessoa difícil em todas as áreas, não apenas nessa questão da aceitação da homossexualidade. São pessoas rígidas, são pessoas duras consigo mesmas. Então, em princípio, é uma pessoa, eu não vou dizer doente, mas é uma pessoa de difícil convivência. O gay é um ser humano que tem o mesmo potencial e deve ter os mesmos direitos, os mesmos deveres que eu, que sou heterossexual. Não escrevo na testa. Por isso que eu acho que o homo não precisa pôr na testa qual é a sua orientação. Veja bem, não é opção. Isso é um ponto básico. São duas coisas. Ninguém falou em homossexualismo, não sei se vocês falaram. Homossexualismo é uma palavra totalmente interditada, porque o ismo remete à doença. E a homossexualidade não é doença, não consta do CID, que é o Código Internacional de Doenças, ela é apenas uma orientação do desejo. A outra questão é dizer que é uma opção. Não é uma opção, porque para eu ter a opção eu tenho que escolher. E ninguém escolhe ser homossexual. Primeiro que você viu pelo testemunho desses 3 rapazes, o quanto é difícil para assumir, para ser o que é. Não precisa assumir levantando uma bandeira. Mas eu sou assim, ou mais delicado, ou mais afetivo, ou mais emotivo. Fujo do comportamento culturalmente definido como sendo do masculino e eu sofro agressão, bullying. Dos 3 depoimentos que vocês trouxeram, 2 me surpreenderam, que eles identificaram a homossexualidade muito cedo, pela minha experiência. Porque a homossexualidade, ela não aparece porque ele tem trejeitos adamados. Ele aparece quando o objeto do desejo dele é alguém do mesmo sexo. Isso não acontece com 8, 9, 10 anos. Acontece na adolescência, na puberdade. Mas nessa situação, o que eles quiseram dizer, apesar de falarem cedo, mas não é pelos trejeitos, pelo modo de ser, eles já começa a sentiram que tinha alguma coisa e aí, diferente. Conforme foi tendo esse crescimento, esse desejo, aí sim começou a falar, eu realmente sou. Porque o menino de 10, 11 anos não sabe o que é ser homossexual, mas pode sim começar a perceber que o que agrada aos meninos da sua idade não lhe agradam, porque o homossexual masculino, ele é mais adamado, tanto é que antigamente se falava que ele era afeminado. Afeminado como? Num gestual, de repente num olhar muito mais feminino, gostando de ver coisas bonitas, mais sensível, porque culturalmente, assim, o homem era embrutecido e a mulher era delicada. Só que hoje, no século XXI, essa separação já não é tão rígida. Na questão da homofobia, eu já vi muito em seriado mesmo, em programas de TV, mostrarem a pessoa homofóbica, ela sendo homofóbica porque ela é homossexual. Isso é lugar comum, pode ser, porque eu reajo em você aquilo que eu vejo em você que eu não gosto em mim. Então pode até ser um mecanismo de defesa. Mas em princípio, eu coloquei agora no começo do nosso bate-papo, eu acho que isso é importante, o homofóbico é o agressor. Mas nós também temos que ver o homofóbico como o doente. O doente social, o doente enrijecido, o doente que não aceita a diversidade da vida, e isso vai ir contra o seu próprio desenvolvimento. Porque uma pessoa que não aceita diversidade, não estou falando de diversidade sexual só, diversidade de uma maneira bem ampla, é uma pessoa que vai ter o seu futuro, a sua vida muito limitada. Então, a homofobia é grave porque mata, porque bate, como nós vimos o exemplo, mas também o homofóbico é um doente. Então, gente, o que é que vocês acharam da conversa que a gente teve com a psicóloga? Gostaram? Tem coisa mais pra falar? Sim, tem muito mais coisa pra falar, isso é meio óbvio. Mas eu acho que nós abordamos um pouquinho do tema, um pouquinho de um tema muito grande, mas pelo menos deu pra dar aquela ajudada pra quem tá com dúvida. Não só quem tá com dúvida, pra quem quer saber um pouquinho mais do tema, dá pra, sabe, conscientizar um pouco vocês, como a gente já disse antes, é o nosso objetivo, acabar com o preconceito, que, convenhamos, gente, o mundo é
tão diferente, tem tantas culturas tão diferentes, tanta coisa bonita e, sabe, a gente fica se preocupando com a homossexualidade de uma pessoa, ou se ela ficou grávida, com as escolhas, ou se ela fez uma tatuagem. É uma coisa tão banal você se preocupar, sabe, com a vida dos outros, o que ela faz, o que ela deixa de fazer, é a escolha dela. A pessoa ser homossexual não te afeta em nada. A pessoa ficar grávida na adolescência não te afeta em nada, a não ser que você seja mãe ou pai, logicamente vai afetar. Mas, como a gente já disse antes, é sempre bom apoiar o filho, a melhor coisa é você apoiar e estar junto com ele nessas horas. E também a escolha da pessoa fazer uma tatuagem vai afetar o que na sua vida? A pele é dela, a escolha é dela, ela faz o que ela quer. Então, lembrando, se vocês estão meio perdidos sobre o que a gente acabou de falar agora, foram dos temas dos outros vídeos. Pra vocês que não assistiram os outros vídeos, clica aqui no canal e assiste os outros vídeos. E se vocês gostaram do vídeo de hoje, não esqueçam de curtir aqui embaixo, se inscrever no canal, comentem, que a gente não vai parar, mais? mesmo sendo o nosso TCC. Não. Esse vídeo aqui é importante. É o último pra usar no trabalho. TCC, no trabalho, como a gente já falou no comecinho do vídeo, mas não custa falar de novo, né? Porque É, pra lembrar sempre. Mas não é o último que a gente vai fazer pro canal. A gente vai fazer muitos e muitos e muitos vídeos. a gente quer vocês até lá o finalzão, ajudando a gente. pra Até sempre. morrer. Então, até o finalzão. Até morrer. Até o finalzão. Tem mais final que isso? Não. Curta a gente nas redes sociais também. As nossas páginas vão estar também na Escritas descrição. aqui. Então, eu gostaria de agradecer a todos que assistiram todos os vídeos, as pessoas que simplesmente assistiram só um, mas vão e gostaram e vão assistir os outros, ou simplesmente não gostei. Mas mesmo assim assistiu e ajudou a gente de alguma forma. E nós gostaríamos de agradecer vocês e pedir pra vocês continuarem apoiando. E não só vocês que assistiram, mas todo mundo que ajudou a gente a fazer este TCC. De alguma forma, que mandaram os vídeos, todas as pessoas que mandaram os vídeos, muito obrigada. Todos os especialistas que vieram aqui, sentaram com a gente, liberaram um pouquinho do tempo deles. E a gente espera continuar com vocês por muito tempo. Então, até o próximo vídeo. Até, gente! Um Beijo. beijo.